Eu sou Alexandre Cuba e agora divido com vocês o Arteculando, um podcast que transforma a cultura em conversa. Vamos à nossa agenda cultural da semana. Solta aí, Gabriel.
começar! Hoje nossa conversa será com Carol Bastos, uma produtora cultural apaixonada pelas artes e pela transformação social natural do Vale do Paraíba e formada em Relações Públicas pela PUC Campinas. Ela se especializou em gestão de projetos culturais pela USP, chique demais, com experiência sólida em produção de eventos culturais. Seu propósito, olha só que legal, é apoiar artistas no acesso às leis de incentivo. Uma profissional que une sensibilidade, estratégia e impacto social. Seja muito bem-vinda ao Arteculando, querida Carol Bastos. Obrigada, Cuba. É um prazer estar aqui com você hoje. Estou bem feliz com esse convite. Muito obrigada. Será sempre muito bem-vinda. Carol, vamos começar da seguinte forma. Como sua história pessoal e acadêmica moldou a forma como você enxerga a produção cultural hoje? Nossa, minha história com cultura começou muito cedo. Eu fiz parte de um projeto na minha cidade, lá, criança, que era o Teatro nas Escolas. E a gente circulava as escolas com peça. E eu sempre fui aquela pessoa envolvida com grêmio estudantil, aquela pessoa, vamos fazer, vamos acontecer. E eu comecei a me apaixonar pela questão da produção e ver o quanto isso envolvia as pessoas, né? O quanto você mexe com a comunidade, os pais, e isso começou a ser muito forte em mim, principalmente na questão teatral, né? Que foi o começo de tudo. E aí eu vim para a PUC fazer Relações Públicas, porque na época, né, não tinha aí uma faculdade focada em eventos, mas a minha ideia era trabalhar com eventos de cultura mesmo. E aí eu fui me especializando, acabei na USP aí com essa questão de gestão de projetos culturais, que foi quando eu entrei nesse mundo das leis de incentivo. E eu descobri que existiam outras formas de fazer cultura no Brasil mesmo, né? Onde você buscava seu próprio apoio para tirar do papel seus sonhos e seus projetos da forma que você acreditava. Que legal, que é importante essas formações, né? Muito embora elas existam há pouco tempo, né? Comparado ali com a história da arte, da cultura na nossa sociedade, né? Mas até que enfim chegou essa formalização, né? E isso credencia a gente a estar nesse mercado e fazer parcerias e impulsionar pessoas, né? Isso acho que o caminho tem que ser esse mesmo, né? Sim, hoje a galera está investindo mais também no profissional, né? Chegou aí o Cult Pro, por exemplo, que pega o pessoal da técnica, que foi se aperfeiçoando na vida e dá uma formação. E as próprias faculdades de gestão cultural mesmo, né? Agora tem faculdade, né? Você tem um caminho mais curto aí das pedras. Cult Pro é da Marília Marton, a secretária ali, está convidada. Já convidei, né? Agora vamos ver quando que ela vai aparecer aqui no Arteculando para dar o ar da graça e nos falar um pouco sobre a história da Cult Pro. Você sempre fala sobre a arte como ferramenta de transformação social, né? Pode compartilhar com a gente um exemplo de projeto em que isso ficou evidente? Posso compartilhar. Acho que sempre vem a questão de escola, porque eu acredito muito na formação de público e quando você dá acesso à pessoa, né, ela muda. Eu já participei de vários projetos onde, até com você mesmo, Cuba, onde Sim. A gente vai para a escola mostrar para as crianças algum tipo de arte. E isso muda tanto, porque você vê os olhares, você vê a criança, às vezes você fala, gente, mas será que essa arte vai tocar? E toca. E você percebe que isso muda. Pelo menos a pessoa sabe que aquilo existe. E vai levar um pouquinho disso para a vida, para a família. E para mim a arte sempre vai ser transformação e um caminho mesmo de mudar a história, de ser pessoas melhores. O que credencia a gente a estar nesse lugar, a falar sobre isso, é ter vivido, né? Exatamente. Isso que é legal, né? Sim. Acho que o teatro me mudou. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito quietinha. E eu encontrei no teatro uma forma de expressão, né? Na arte em si. Primeiro veio teatro, depois veio a dança. Me arrisquei no desenho, deu ruim, mas, enfim, era uma forma de se expressar. Desenho, né? Legal. E aí, quando você se expressa, você se apaixona por aquilo e você realmente vê as coisas diferentes. A arte te faz pensar de uma forma diferente. E você não sabe para onde a arte te leva. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui sentada conversando sobre gestão de projeto cultural. É verdade. Tem uma convidada que teve aqui, uma atriz fantástica, a Priscila Rosa, e a gente falou sobre isso, sobre
a nossa criança interior ali, ela faz muito parte disso, né? Quando a gente deixa isso aflorado, quando a gente dá voz para essa nossa criança interior, aí a arte, ela passa a ter uma dimensão externa e interna, né? Com a gente. E o que faltava para mim nesse quebra-cabeça era a profissionalização disso, né? Sim. Então, hoje é possível, né? Então, e aí até para contratantes, né? Eles terem um olhar de que, olha, a gente é profissional, a gente é artista, porque antigamente parecia que era desassociado, né? Você é artista, você é bagunceiro, você é desorganizado. Claro que tem pessoas assim, mas isso é qualquer setor. Sim, né? Sim. E tem o outro lado da arte também, né? Porque ou você vê a arte como algo que não é acessível para quem vem da periferia, por exemplo. Parece que é coisa de rico, né? Vamos usar essa expressão, né? Parece que é uma coisa que você não tem. E, de repente, quando você vê que é possível, e você muda até a sua forma de lidar com as outras pessoas. E isso é legal de ver. E aí tem, né, o lado, mas eu vou viver da minha arte na praia. Não é um problema viver da arte na praia. Não é um problema. A gente é profissional também. Se organizar e vamos fazer. Né? Existe uma logística ali, existe um processo e tal. Exatamente. Brincadeiras à parte, mas é a importância da profissionalização mesmo. A arte, e é legal que você faz parte até da construção, da sua educação, da sua formação, né, enquanto pessoa, né? Quando você tem uma arte, você tem uma habilidade, e acho que a dificuldade que se tem hoje, principalmente nos ambientes periféricos, é que a arte, ela não tem aquele incentivo que é necessário, mas ao mesmo tempo a arte é uma coisa que quando você absorve aquilo, você enquanto um cidadão, você vai se educando, vai se aperfeiçoando, vai mexendo com a sua intelectualidade, né? Porque você vai pesquisar também para aprimorar. Então é tão valioso, né, esse momento da arte e da cultura que vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas a questão do incentivo da arte, ela é mais do que necessária, né? Ela tem que existir em larga escala e sei lá, enfim, pegar toda a camada da sociedade possível, não só os ricos, né? Exatamente. A arte faz você questionar, né? Eu acho que o medo da arte é isso, ela traz você para esse lado do questionamento mesmo. E todo mundo tem um tipo de cultura. A cultura é essa teia de retalhos, né? Essa teia forte que a gente traz. É verdade, é verdade. Como parceiros de negócio, para quem não sabe, a Carol integra o corpo de colaboradores da Trinca Produtora. Ela tem a produtora dela também, a Pausas Produções, e a Trinca, na qual eu sou responsável. A Carol, quais são os principais obstáculos que os artistas enfrentam para acessar as leis de incentivo e como nossa parceria ajuda a superar esses desafios? Aí eu vou voltar no que você estava falando da questão da profissionalização. Artista não é, assim, eles não costumam ser burocráticos, né? Quem gosta da arte gosta de uma questão de liberdade que quando você traz para as leis de incentivo parece que é um negócio muito complicado, né? E eu acho que é nesse momento que a nossa parceria entra, porque é pegar o artista, né? E eu tô falando aqui do pequeno, do médio, do grande, falar, não, você pode, sim, você também pode escrever um projeto para uma lei incentivada. O que a gente precisa é organizar a documentação, a gente ter uma estratégia para fazer isso. E eu acho que é isso que a Trinca traz para a vida das pessoas, que é mostrar para elas que dá, que é possível sim. Não só é possível você circular, é possível você escrever um projeto, né? É possível identificar editais, eu acho que isso é uma parte muito legal do nosso trabalho. Identificar aquele edital que tem a ver com o seu trabalho. Porque, assim, não adianta você tentar um edital mega se o seu trabalho ainda está para aquele edital que é do município. Sim. Né? Assim, e eu acho que é esse entendimento, eu acho que é aí que a gente consegue entrar e ajudar, tanto como consultoria, tanto como elaborando os editais também, né? Sim, sim, sim. Até emendando, acho que tem um pouco a ver com o que você respondeu. Eu já tive uma agência publicitária, né, com um grande amigo que logo mais estará aqui no Articulando, o Aleandro Stagete, que era do Museu de Arte Moderna, da TV Cultura. E o nosso slogan era "Veja com nossos olhos", né? E aí, na época, parafraseando esse momento, na prática, como que funciona o trabalho de consultoria que a gente oferece juntos, pela Trinca e pela Pausas? Que tipo de suporte a gente consegue dar aos artistas e às instituições?
Fala um pouquinho com as suas palavras que eu vou endossar. Eu vou falar um pouquinho do caminho da consultoria, né? Que acho que muita gente, quando chega na gente, falando bem assim, fala, mas como que vocês vão agregar? Como que é esse cronograma? Então, acho que primeiro o que a gente precisa dizer é, este cronograma não existe, porque cada pessoa é uma pessoa, cada artista é um artista. Cada projeto é um projeto. Cada projeto é um projeto, mas não significa que não exista uma estrutura a ser seguida. Então, acho que o primeiro ponto da nossa consultoria, assim, Cuba que endosse, é a questão do diagnóstico mesmo. A gente precisa saber quem é você, né? Assim, como você vende sua arte, primeiro, para que a gente consiga te ajudar a vendê-la melhor, né? Então, sempre vai passar por um diagnóstico para estruturar esse projeto. E a partir desse diagnóstico, existe um plano a ser traçado, né? E aí isso a gente vai meio que movendo mesmo, né, Cuba, com cada pessoa, com cada projeto. Mas, geralmente, a gente deixa a pessoa estruturada para enfrentar as leis de incentivo, né? Com um projeto, como vendê-lo, né, de forma a participar de editais de cultura. E, junto com esse processo, vem também seu posicionamento na web, como que você está, como que você se vende, né, que é um processo importante. E, ultimamente, a gente tem colocado também algumas questões meio psicológicas mesmo, aplicadas à arte, né? Que se conhecer também é importante nesse processo de venda. Então, a gente fala um pouquinho aí de quem é você, né? Quem é você, pessoa, e o que isso influencia na sua arte, influencia na forma que você lida com as pessoas e com os processos. E aí a gente vai traçando esse caminho, mostrando se para você é melhor captação, o tipo de edital que é melhor para você. Então, é uma consultoria que ela é teórica, a princípio, né? Os primeiros passos são teóricos, mas depois é prático, né? Onde a gente precisa mesmo que você trabalhe, né? A gente orienta você para que seu trabalho possa melhorar. É isso aí. Eu complementando isso, eu acho legal falar uma coisa que é o seguinte. Quando a gente vê algum artista bem posicionado no mercado, com uma estrutura gigantesca, e, enfim, com uma visibilidade e uma reputação invejável, digamos assim, a gente acha que é a arte pela arte e tem muita coisa por trás daquilo acontecendo, né, Carol? Então, eu acho que as pessoas precisam estarem abertas a isso, né, os artistas, porque para saber que, olha, eu preciso ter um investimento mínimo, enfim, e aí de acordo com cada bolso, obviamente, sim, né, e aí saber quais são as prioridades que ela precisa ter dentro do material dela, porque eu já ouvi de artista do tipo assim, pô, me pediram uma documentação aí para apresentar no papel como é que vai ser meu show. Meu show eu subo no palco, coloco os músicos, a gente toca lá 1h30 e acabou, não tem o que escrever. Eu falei, opa, não, peraí, como assim? Como né? assim não tenho o que Como escrever? assim? Como? O que você falou aí já começa a escrita, né? Já começou a escrita aí, né? Sim. E tem muito artista que eu conheço, né? Certamente você conhece também, que acha que é muita burocracia, é muito isso, minha arte é maior que... Tá, ok, mas tudo precisa ser, de alguma forma, embrulhado, né, empacotado para ser vendido ali, né? Quando você vai... Você pergunta para qualquer artesão, ou qualquer pessoa que, sei lá, a minha vizinha lá que vende brigadeiro, ela não faz o brigadeiro direto da panela e põe na sua mão e fala, come aí. Não, ela embala, tem todo um trato com aquilo, né? Exato. E tem aquela questão também, né, que existem artistas que não gostam de precificar a própria arte. E a gente precisa trabalhar isso na consultoria, porque assim, é um produto. Eu sei que dói ouvir que é um produto, porque eu sei que a arte é uma expressão, né? Mas se você quer vender, se você quer circular, né, existe um contratante. E esse contratante vai te tratar como um produto. Então, o que você quer entregar para ele? Eu acho que isso a gente trabalha bastante na consultoria também, né? Até essa consciência, né? E a paciência. Porque, assim, eu sei que quando a gente já chega numa consultoria, quer ver as coisas acontecendo muito rápido. E não é assim, né? É uma construção, né? E eu acho que essa paciência é importante também. Porque, às vezes, você não vai sair da consultoria também com a sua vida resolvida, né? Mas você vai sair com todas as ferramentas para resolvê-la, né? Para seguir com essa circulação. Sim. E é claro que a gente quer que todo mundo cresça, né? É o sentido disso. Mas tem todo um trabalho mesmo atrás disso. E aí, quando
muita gente chega até a gente e pensa, mas eu não preciso de produção. E aí começa a consultoria e percebe, não, peraí, eu realmente preciso de uma produção. Eu preciso de um rider definido, porque tem muita gente que chega sem as coisas que são básicas para o mercado, né? Então, acho que é bem importante a nossa consultoria informação também. E esse lance que você falou, acho muito importante também, isso que você frisou, essa questão do imediatismo. A gente vive numa era muito de velocidade, sei lá, vezes 3, vezes 4, né? Então, e aí, o artista, quando ele chega achando que 3 consultoria ali, eu já vou estourar e tal, porque ele está se comparando com quem já está posicionado. E não saca que aquela pessoa que está posicionada, a história dela é outra história. É diferente da sua. E você não sabe quanto tempo ela caminhou para poder chegar ali. Às vezes, ela... Porque assim, eu tenho a sensação, e acho que deve ser comum a muita gente, né? Que essa história viralizou. Quando você pensa em viralizar, a gente fica imaginando que a pessoa foi lá, fez um vídeo uma vez ali, aquela hora, deu certo e estourou. Não é assim que funciona, né? Aí quanto pega... tentativa e erro. Exatamente. Tem aqueles vídeos, né? Não sei, acho que o espectador aí com certeza já viu, né? Que é aquela... De repente o cara tá jogando uma bolinha lá, ele fica, a bolinha fica pingando até cair dentro de um recipiente, né? E aí o que vai pra internet é aquela bolinha que caiu certinho, mas quantas bolinhas ele jogou para poder cair ali, ele faz o recorte. Então, acho que a vida é um pouco isso, né? As pessoas hoje, nessa era da tecnologia, mostra o resultado final. E aí as pessoas que querem chegar naquele lugar acham que, é isso que tem que fazer. Tá, mas e o caminho que essa pessoa seguiu para poder chegar naquele resultado, né? Exato. E a gente vê muita gente chegando com ideia fixa também, né? Eu acho isso muito interessante, porque é legal falar sobre isso. Porque, assim, às vezes a pessoa chega falando, não, mas eu quero isso. É isso que eu quero. E aí você tá trabalhando com ela e vendo que o caminho dela é completamente diferente. E que se ela fosse por aqui, ela ia ter mais resultado. Então, aí você tem aquele momento, né? Ou você fala pra pessoa, olha, realmente, vamos tentar por aqui, mas vamos tentar. Se abre, pelo menos, para tentar. E eu acho muito legal, assim, como esse processo acontece mesmo. Porque, às vezes, a pessoa vira pra gente e fala, nossa, eu estava completamente equivocado daquilo que eu queria fazer. Não era por aí. Então, acho que é muito legal essa questão de você expor seu trabalho para alguém também, né? Porque, às vezes, é como você se posiciona. Você vem da publicidade, ou vem das relações públicas, você sabe que é isso, assim. É como você se posiciona mesmo no mercado. O lance é se permitir, né? Você tem que se permitir ouvir outras coisas e tal, para calibrar o seu trabalho e pegar uma direção que talvez você não estivesse imaginando, mas não é uma questão de atalho, mas é uma questão de eficiência, né? Talvez fique mais eficiente aquilo, né? Sim, ou então construir com você mesmo. Porque assim, se você quer isso aqui, o seu trabalho não está pronto, então vamos ver se a gente consegue chegar, né? Tem essa galera também. Exatamente. Carol, olhando para a sua trajetória, vamos ao nosso quadro Curtas e Diretas. Aquele quadro com perguntas e respostas rápidas sobre o seu trabalho. Queridíssima Carol, nos diga uma lei de incentivo que você considera essencial. Rouanet. Podem me xingar à vontade. Esse aí vai dar... Esse é polêmico. Vamos fazer esta polêmica. Rouanet. Não vou nem perguntar mais nada. É isso, Rouanet. Um projeto que te deu orgulho. Um projeto que me dá orgulho. Todos de teatro que envolvem crianças e os de dança que envolvem crianças. Sempre fico muito orgulhosa. Que legal. Não vou citar um específico, porque eu posso causar uma treta. Já chega por hoje. Uma cidade que te encanta culturalmente. Mesmo que você não tenha ido, mas se você leu alguma coisa a respeito, tem alguma cidade que você fala... São Paulo. São Paulo! Eu acho São Paulo o berço da cultura. Cabe todo mundo aqui. Todo mundo, mas São Paulo já saturou. Pra mim, não. Pra mim, não. Vocês estão ouvindo isso? Olha... Mas acho que não é polêmica, não. Acho que ela tá certíssima. Eu sempre endosso essa ideia. Um artista que te inspira. Inspiração. Nossa, são tantos artistas que me inspiram. Você pegou... Fala uns 3 aí. Vamos falar de Fernanda Torres, porque a gente já mata bastante. Vamos falar de Wagner Moura,
que me inspira muito, aliás, está polêmico atualmente, né? E vamos falar de Lazinho? Olha, eu fui na Tríade, mas assim, Lázaro Ramos me inspira demais, gente, que legal. Por muitas coisas. Que legal. Ó, fui nos famosos, hein? Bela pedida. Um conselho que você daria a um artista iniciante? Tenha paciência e acredite em você, mas acredite muito em você. Porque se você não acreditar, você não vende a sua arte. Articulando um espaço criado para aproximar mundos, ideias e pessoas através da cultura. Diretamente dos estúdios da DRK e do canal do YouTube da Alvarenga TV. Vamos ao quadro Você Viu Essa? Solta aí, Gabriel! Você viu essa? A gente se preocupa com memórias individuais e coletivas, né? Porque acho que as memórias pessoais também são importantes, né? Sim. Não é só os irmãos Salles que pode fazer filmes sobre os seus mordomos, né? A gente pode falar também da nossa avó, da nossa mãe, Sim. das nossas Todo histórias. mundo tem história, né? E cada que elas indivíduo tem a sua história. Né? Exatamente, que elas não são pequenas, né? Perante esse cenário. Muitas vezes as pessoas acham, né? Isso me levou, por exemplo, né, na produção do filme da Dona Edith, né? Que faleceu anteontem. Sim. E me trouxe também muito poder de pensar a memória como não um lugar de passado, mas um lugar de futuro, Sim, sabe, de presente. Referência, né? Não, e até de falar assim, você sabia que essa senhora está aqui desde os anos 70, Sim. fazendo 1 milhão de coisas? E ela é sua vizinha. A história que ela tem. Você sabe que aquele tipo de pessoas ali fazendo aquela determinada ação, jogando futebol de várzea ali no campo, elas têm uma importância enorme para esse ecossistema aqui da Quebrada. Nossa. Né? E da onde veio essas coisas, né? Parece às vezes tudo muito solto e muito espontâneo, involuntário. Parece, cresceu ali. Não sei, quando eu vi já estava lá. Quer anunciar? Entre em contato conosco e faça parte desta liga cultural onde a arte dá trabalho. Um oferecimento Estradeiro. Lá você encontra comida de verdade. Recomendo. Querida Carol, muita gente pensa que produção cultural é só organizar eventos. Ah, não. Como o planejamento estratégico e a gestão de projetos ampliam o impacto e a sustentabilidade das iniciativas? Vou dar um exemplo um pouco corporativo. Manda bala. Como apoiadora da Lei Rouanet, inclusive, vou dar um exemplo um pouco corporativo. Toda empresa, ela quer ser vista no mercado. Todas elas querem ser vistas como empresas do bem, querem ser vistas como empresas que apoiam a comunidade. E as empresas que elas apoiam a arte, hoje em dia, são extremamente bem posicionadas. E aí, quando você fala, mas cultura é só organizar evento? Não, não. Cultura, ela pode mudar a imagem de uma organização. E eu acho que evento, assim, a pessoa, mas você vive de festinha. Não. Evento é relacionamento. É quando você traz as pessoas para sua marca e para aquilo que você acredita. Então, quando você está falando de produção cultural, você está trazendo as suas crenças também. Então, quando eu estou ali trabalhando com a cultura de terreiro, eu estou trazendo um pouco das minhas crenças. Quando eu estou ali trabalhando com o teatro e a dança, eu estou trazendo um pouquinho das minhas crenças. E todos nós temos crenças. Quando eu estou ali com a galera do artes visuais, gente, quantos a gente está trazendo das nossas crenças, sabe? Quando a gente vê um cobra da vida pintando São Paulo,
Sim. né? É muito mais do que simplesmente organizar um evento. É trazer mesmo um pouco dos valores das pessoas. Acho que a palavra é essa, é trazer um pouco do seu valor. É o que você acredita mesmo e aquilo que você tem no coração. Eu achei interessante isso daí, porque a gente teve uma entrevista com um cineasta, o Daniel. Aliás, eu vou até fazer uma propaganda aqui do livro dele, Florescimento, Daniel Fagundes, Poesias de um Homem Aprendendo a Amar. Recomendo, um cineasta incrível, fantástico, esteve aqui com a gente. Pesquisem aí no canal do YouTube da Alvarenga para ver esse episódio. E aí ele conta tem uma passagem da nossa conversa que ele fala sobre, tem pessoas que moram na minha rua, pessoas de idade e tal, que tem toda uma história que elas viveram e, enfim, que podem ser, ele com o olhar de cineasta, né? De falar, tem uma história gigante aí, você não dá nada para a pessoa, mas cada um tem a sua história. Você falou de valor, cada um com seu valor, né? Até mais, um pouquinho, é sobre legado mesmo. Exatamente. É sobre legado, gente, é sobre aquilo que você deixa para o mundo. Exatamente, é sobre marca. Exatamente. É sobre marca, não é só um evento, é uma marca. É o que você transformou na vida de alguém. E o legal, e aí é engraçado isso, né? É difícil de absorver, mas acho que o Tom Zé fala isso, né? Ele fala que, tem gente que tá ouvindo música minha, que tá em faculdade, que tá em estudo hoje, que eu gravei ela em 1972, que a galera nem curtiu aquilo, nem não absorveu. E aí esse tempo de maturação do seu trabalho, né, do trabalho de todo e qualquer artista, ele precisa entrar na conta da percepção, do entendimento. Porque, de repente, você está fazendo uma arte agora, e não é que ela é ruim, não é que ela... Mas ela precisa de um tempo de maturação, para as pessoas consumirem aquilo, absorverem e tal. Ainda mais nos dias de hoje, que tem uma abrangência gigantesca aí de divulgação, meios, né, veículos e tal. Às vezes o seu trabalho vai fazendo, que vai chegar uma hora que isso, se tiver que ser seu, aquele lugar que você almeja, ele será. Sim. E aí depende da sua construção contínua, não é faz um negócio agora e depois da manhã tem um resultado. Não, constrói, amadurece. Mesmo porque para você mesmo, às vezes ele nunca está pronto, né? Ele não está pronto naquele momento. É um processo. É um processo, né? É um processo. E eu não sei, eu não acredito em arte ruim mesmo. Eu acredito que ela precisa ser construída. Ela tem que ter propósito. Enquanto ela não tiver propósito, ela não é uma arte que existe, né? Ali, é claro que eu estou falando de arte num conceito meio geral, assim, mas ela não existe. E pode ser que ela só exista depois de um tempo, pode ser que ela só exista para as próximas gerações. Exatamente. E eu acho que isso é legal. É quando eu penso, realmente, você não sabe para onde a arte vai te levar. Pode ser que essa nossa conversa aqui reverbere daqui a um tempo. E assim, as pessoas vão olhar e vão falar, cara, era isso, né? Assim, é verdade. E é normal. Eu tô nesse ambiente, assim, atual da minha vida, viu, Carol? Porque... sem o medo, né? E a gente tava falando outro dia também, essa questão de não ter medo de errar, né? Você tem que se lançar, né? Você tem que ir acontecendo. A gente falou recentemente com uma cliente, né? Sobre isso, né? Sim. De se lançar porque se você... O bom é inimigo do ótimo, né? Se você fica ali, não, que precisa ajustar mais um pouquinho. Porque se você cair nessa situação... nunca vai estar pronto, exatamente, né? Sim, e a gente tem que errar, né? É aquela velha frase, primeiro a gente começa. Exatamente. E aí a gente tem que caminhar, e se você não errar, você não melhora, né? Assim, você não se aprimora. Exatamente. Você não se permite e não dá chance para você mesmo, né? Para evolução, para o próximo passo, né? Exato. E aí, esses pintores famosos tivessem desistido no primeiro desenho ruim? Exatamente. O que você faz? Não teríamos aí tantas obras. E esse negócio do legado é complicado, assim, é difícil de absorver, de ter um entendimento mais intelectual disso, mas você pega qualquer artista de séculos passados aí, sei lá, você pega Mozart, você pega Bach, os caras nem existem há muito tempo,
E o trabalho dos caras estão aí, né? Com força maior do que quando eles existiam, certamente. Exatamente. Não é? Porque agora tem mais acesso. Então, e aí como é que fica? Então, assim, acho que é muito pertinente essa questão que você fala do legado. E não é que assim, gente, só tô pensando, não dá para ficar pensando depois, quando eu morrer. A questão é que isso aí está além da sua capacidade de controle, né? Já que você teve o dom, você tem um dom e você tem essa habilidade, constrói. Se você puder ter um resultado tão logo seja possível, ok. Ótimo. Mas é uma questão de construção, é uma questão de momento, né? O seu momento pode ser que não seja aquele e ok, você continua construindo, porque a sua incumbência nessa terra é essa. É essa. E assim, não espere que as pessoas te entendam. Eu acho que isso é muito importante também. Parece meio óbvio, né? Mas assim, não espere que o outro te entenda. Porque talvez você só esteja no nicho errado. Sim. Tá aí a importância do nosso trabalho de novo. Talvez você só esteja mostrando a sua arte para as pessoas que não são para você. Sim, sim. Esse trabalho, eu acho que é o trabalho mais cirúrgico, né? De você achar ali, esse seu trabalho aqui não deu certo, mas peraí, vamos tentar aqui, ó. Aqui. E aí é tentativa e erro também, né? Sim. Porque se tivesse isso daí pronto, se todo mundo soubesse que era só pegar uma coisa e colocar em tal lugar, todo mundo ia fazer isso e ia dar bom para todo mundo, mas não é assim que funciona, né? Exato, é igual a aprovação do edital, sabe? A galera às vezes me questiona muito, mas edital não é garantia de aprovação. Tá bom, mas você vai deixar de tentar por causa disso? Exatamente. Você vai estruturar o melhor que você conseguir e você vai tentar. E você vai tentar de novo, e mais uma vez, eu tenho certeza que uma hora você vai conseguir, né? Mas assim, que bom se você conseguir da primeira vez. Mas existem pessoas avaliando editais, né? E cada pessoa, existem avaliadores ali, existem muitos tipos de projeto. Então, também não meça seu trabalho por aprovações ou não, sabe? Sim. Não desista. Eu acho legal falar sobre isso, porque é uma coisa que questionam muito quem faz edital. Né? Assim, E o edital tem um lance assim, eu fui aprovado, sei lá, ao longo desse tempo aí, de 10 anos, uns 5 editais grandes. Mas para ser aprovado nos 5 editais, quantos que eu escrevi, né? Exato. Quantos pequenos deu ruim? Não é? E aí, eu escrevi Petrobras, Vale, vários desses assim. E sem aquele lance de, vou conseguir agora, vou ser selecionado. Não. É tipo, ir aprendendo. Isso aqui deu ruim. Alguns, eles têm uma resposta ali do que deu ruim, né? Sim, feedback super bom pedir. E aí, com isso, você vai ajustando. Você vai falando, peraí, da próxima vez eu vou ficar ligado nessa cláusula aqui, porque isso aqui normalmente tem isso aqui, essa exigência, papapá. Então, acho que é um lance de aprendizado mesmo também, de processo, né? As pessoas acham que escrevi aqui, escrevi, não passei. Calma, filhão, tem... E não existe fórmula, né, Cuba? Porque aí várias empresas trabalham também com edital e elas também não aprovam todo mundo o tempo todo. Não existe uma fórmula mágica, existe uma estrutura, né, e um pouco de fé e sorte. Olha a dica. Um pouco de fé e sorte. Essa dica é extra, a dica. E eu sempre dou essa dica nas minhas consultorias. O que precisa agora? Fé. Agora... Oremos, como diz ela. Oremos. Carol, o Brasil é riquíssimo em diversidade cultural, né? Como que nossos trabalhos contribuem para dar visibilidade a essa pluralidade? Uma coisa que eu gosto muito desse mercado de editais é essa questão da descentralização. Eu acho que é aí que a gente ganha, porque você não fica naquele senso comum do que é cultural. Né? Você traz ali uma pessoa do Nordeste que tem um tipo de dança que você não conhece aqui, que é cultura. Você traz ali a galera da periferia mesmo, que de repente está fazendo um tipo de passinho que é diferente. Né? E eu acho que é nessa contribuição, porque a gente pega e acredita que todas as artes são artes. E a gente constrói para que elas também cheguem no mesmo lugar, tem a mesma oportunidade, acho que a palavra é essa. Sim. Tem a mesma oportunidade que os grandes, né? Que é uma coisa que a gente ouve muito, mas lei de incentivo é mais para os grandes. Não, gente, não é. O pequeno também pode chegar. Eu acho que a maior contribuição do nosso trabalho é essa, é acreditar e ajudar as pessoas a acreditarem nos sonhos, que é uma coisa que eu falo muito na pausa, assim, eu acredito no sonho dos meus clientes.
Então, assim, se você acredita no seu projeto, por isso que eu falo que isso é importante, eu vou acreditar com você e vou fazer o meu melhor. Sim. Eu acho que quando a gente trabalha junto também é meio assim, né? A gente Sim. acredita. E essa é a nossa contribuição. Sem limitar, né? Não tem limite, né? Tem uma arte aqui, vamos transformar esse troço aqui, vamos ver onde que a gente pode encaixar. Porque sempre tem um lugar, né? Aquela história da tampa e da panela. Sempre tem um lugar para colocar aqui. Sempre tem um lugar. E às vezes, assim, se a pessoa vier aberta, a gente também consegue transformar. Porque às vezes ela... É que assim, né? É meio estranho falar em fazer errado. Mas às vezes é a forma como você se propõe a fazer. Sim. Alguém olhar de fora e falar assim, e se você vier aberto, você consegue transformar, de repente, um projeto que não tinha estrutura num projeto super estruturado. E a arte é legal que tem um lance possível da integração, né? De repente uma banda pode ter uma integração com alguém da dança, que por sua vez pode ter uma integração com alguém do grafite. Enfim, a arte tem essa liberdade, né? De fazer junções de ideias e tal. Então, de repente, como você comentou ali do passinho, o passinho ele pode fazer parte de um outro todo, né? De uma outra relação artística apresentável ali. Enfim, acho que isso dá uma certa liberdade para a gente construir, né? Porque a gente, enquanto gestores de projetos, como elaboração de projetos, tem que ter essa criatividade também, né? Tem que enxergar isso aí, né? A gente é um artista também, né? Em alguma medida, né? Tem que acreditar e tem que ver como mercado, né, Cuba? A gente precisa ter essa visão mercadológica. Exatamente. Porque, assim, o artista, ele não vai ter e tá tudo bem, sabe? Não é nem da alma do artista, mas alguém tem que ter. Senão você não consegue vender mesmo, como a gente já falou aqui. É por aí mesmo. Carol, falando sobre inspirações, quais artistas, projetos ou experiências marcaram sua decisão de seguir na produção cultural? Que se lá atrás você olhar e falar, pô, você falou do teatro, né, da escola e tal, mas tinha algum artista lá quando você era mais nova que tipo, pô, é legal isso e... Eu tava pensando aqui, né, eu comecei nessa vida no palco, né, assim, sendo atriz. Até assim, tava quase para tirar o DRT ali nessa construção. E eu não sei em que momento da vida eu gostei de ficar atrás das cortinas. Mas, assim, eu não me lembro de uma pessoa famosa, mas eu me lembro de uma pessoa marcante. Eu não sei se faz sentido, mas eu tive uma professora chamada Meirivana, que ela simplesmente acreditou num processo de arte e resolveu comprar uma briga, assim, na escola mesmo. E na programação, nessa época, em São José dos Campos, era muito focada nas artes visuais. E assim, desenho mesmo, técnico. E eu não estou dizendo que isso é errado na programação de artes, que eu nem sei como que são os planos de aula hoje. Mas ela comprou o fato das artes, das expressões. E foi ela que mudou essa chave. Então, assim, talvez não seja uma pessoa famosa, mas foi uma pessoa importante. E quando eu penso em artistas, assim, talvez eu esteja puxando aí uma sardinha, eu acho que Thaís Araújo faz isso muito bem. Uma camaleoa incrível. Ela é mulher, ela é empresária, ela faz o teatro, ela produz as próprias coisas, ela escreve, né? Sim. E ela inspira muita gente. E, assim, vamos lá, é uma mulher preta. Não tem como eu não olhar para ela e achar ela incrível. Ela tem uma dificuldade a mais, né? Como nós, enquanto preto, na sociedade, tem uma dificuldade extra, né? Ela tem uma dificuldade extra ali e ela conquistou o espaço dela. Eu sei que tem muitas atrizes negras incríveis, mas, assim, eu olho para ela hoje como inspiração pelo trabalho mesmo que ela vem apresentando, até como jornalista, para trazer essa coisa mais perto das pessoas. Bem legal. Eu vi uma entrevista recente, acho que por esses dias, do Djavan, né, falando com a Sadi, e ele fala da dificuldade que o povo preto tem para se posicionar no mercado, né? Tem uma sei lá, um monstro invisível em alguns momentos, outros bem visíveis. Outros bem visíveis, né? Tá aí outra pessoa, Djavan. Djavan, ele de repente sumiu de uma mídia, mas ele tem o próprio Gilberto Gil, assim, cara, olha a construção dessas pessoas para chegar, né? É uma dificuldade, é sempre uma dificuldade um pouquinho maior, e não, infelizmente. E ele fala, né? Nessa entrevista que pô, você tem que ter o dobro da eficiência, da qualidade para ter um certo olhar sobre você e tal. Pô, aí você fala, começa daí, né? Então, tipo, você não larga do mesmo lugar, né? Não. Não parte do mesmo lugar, né?
Não é um tópico que eu gostaria de puxar, mas ele existe e ele é bem real. E a gente não tem como fugir dele. Não é nem mimimi, né? Como Não. dizem, né? É tipo assim, a dificuldade tá lá, cara. É tipo, isso, tá lá. Quando tá chovendo, tá chovendo. Não é chuva. Não, é chuva. Tá chovendo. Exatamente. Tipo isso, né? Ô Carol, na sua visão, como é que o setor cultural mudou nos últimos anos e quais tendências você enxerga para o futuro? Principalmente nas leis, né? Porque antigamente não tinha essas leis, né? Editais, fomentos, né? Com tal qual existe hoje. E aí a dificuldade era maior, né? Porque você não tinha tantas opções. Hoje você tem tem dificuldade? Obviamente que tem, mas você tem um pouco mais de oportunidades ali, né? Eu acho que tem a ver com gestão mesmo, com o formato de governo. Porque a gente pode pensar um pouquinho aí em política pública. Por exemplo, estão ampliando mais a questão. A Rouanet. A Rouanet era simplesmente a Lei Rouanet. Agora a gente tem a Rouanet Nordeste, que já traz empresas com ela. Que isso já ajuda muito o pessoal de lá. Existe uma Rouanet só para o audiovisual. Né? Então, assim, as políticas para as empresas foram mudando. E aí eu não estou nem falando de partidos ou não, sabe? Mas eles foram ampliando um pouco. E vendo também a necessidade, por exemplo. Aumentou o número de empresas. Você falou do edital da Vale, né? Os mais conhecidos, Vale, Petrobras, mas o BNDES também está fazendo um trabalho muito bacana. Então, aumentou o número de empresas interessadas em que você leve o seu projeto. E eu acho que isso tem a ver com política de descentralização mesmo, né? A gente caiu naquele lugar que parece que os editais beneficiavam as mesmas pessoas, né? Aí, mas foram tendo essas pequenas mudanças. Caixa, Banco do Brasil, e você vai vendo nos próprios editais. Cada ano vem uma regrinha nova, né? Ali, as próprias cotas mesmo existentes nos editais, a gente não pode esquecer que elas ajudam a valorizar alguns projetos. Na minha opinião, ainda precisam de uma revisão, mas para mim é uma política que ajudou muito, né? E o acesso, eu acho que tem mais gente trabalhando com editais. Porque lá atrás, eu tenho quase 40 anos. Eu não me lembro de ser tão forte, por exemplo, em empresas que trabalhassem só com gestão cultural. Tanto que, assim, evento, que é uma coisa que eu queria fazer, era uma ferramenta de comunicação e não uma profissão em si. Então, acho que veio muito dessa valorização mesmo do processo, dessa necessidade, dos coletivos. Aparecer coletivos culturais, gente, é força, né? Apesar pessoal, mas a cultura não é muito unida, a gente não se ajuda muito. Tá, mas o coletivo é uma instituição de ajuda. As casas de cultura, né? Eu acho que foram aumentando também os locais, né? E isso trouxe uma valorização do processo mesmo, de rever esses processos. É verdade. Eu tô pensando aqui, é interessante isso, porque... E aí talvez valha revisitar quando que essas coisas começaram a tomar forma, começaram pra gente falar, é por aqui, né? Sim. E aí o coletivo acho que entra um pouco dentro disso que você tá falando. Que quando você consegue transformar, e aí fazer analogia com futebol aí, sei lá. Quando ganha, você pode ter lá o artilheiro, aquele cara que faz o gol, mas assim, se o time todo não tiver junto, não tiver cada um dentro da sua função... E aí entra, trazendo para nossa história das nossas consultorias, cada um tem que fazer seu papel ali, né? Sim, a gente pode até falar da questão do MEI. Porque, por exemplo, quando você está contratando com os órgãos públicos, isso de forma geral, quando você está como pessoa física, é uma regra, tem vários descontos ali, né, nos pagamentos. Sim. Se você se coloca como MEI, já é um jurídico ali, né? De certa forma, fica mais fácil a questão documental, né? Essa ordem documental, não adianta falar que não, ela fica mais fácil, né? Tem ali uma emissão de nota. Então, acho que tudo isso foi ajudando a descentralizar e aumentar mesmo o interesse. A questão da formalização aí do MEI, por exemplo... microempresário individual, microempreendedor né? individual. Microempreendedor individual, eu acho que tem que trazer para as pessoas a questão da organização, da disciplina, porque você tem que acompanhar aquilo ali, né? Eu conheço alguns artistas que abriram o MEI e, mas não paga o DARF, aí tipo, na hora de aparecer uma contratação que ele precisa do CNPJ, aí não está com o DARF em dia. Assim, você tem que ter uma organização. É normal para quem trabalha com edital, inclusive nossa função. Exatamente. Pague seu MEI. Exatamente. E aí,
As pessoas não entendem isso, né? Que, tipo, tem que ter uma organização, tem um custo mensal para isso, né? No caso da Trinca, que é limitada, ela tem contador, tem um corpo jurídico ali. Tem um custo que, independente se vai sair num edital, se teve uma contratação ou não, esse custo está acontecendo mensalmente. Então, para que as coisas funcionem e deem certo e tal. Então, assim, se você não vai cuidar disso, alguém vai ter que cuidar para você. E esse alguém que vai ter que cuidar para você, você vai ter que contratar, meu querido. Não vai ter outro jeito. Então, assim, é o lance de se perguntar, né? Qual que é a sua prioridade, né? O quão importante é o que você faz para que você avance e dê os passos necessários para subir os degraus necessários. Então, você tem que fazer esse tipo de avaliação, né? Se você não faz isso, não vou fazer, tá, você restringe as suas possibilidades, que é o que a gente está falando. Sim. E aí restringe muito, e aí, uma vez restringindo isso, como é que tá o mercado para você que não tem ninguém que cuida da sua parte jurídica, você já não cuida, tá? E aí não tem ninguém que cuida, você não contrata porque essa pessoa é cara para você, é uma pessoa que, isso é, tá, mas não dá para você ficar reclamando da vida o tempo todo e não investir naquilo, porque tem, assim, claro, não é, você tem que pegar todo o dinheiro do mundo, tem meios ali, tem negociações a serem feitas e você entender a importância desse tipo de investimento dentro do seu negócio, porque não basta ser um artista por artista, né? Eu desenho pra caramba, tá, mas que mais? Exato, e existe, se você falar em edital, existe ali uma verba que é destinada à gestão administrativa. Exatamente. Que é para isso. Exatamente. Né, assim, por lei, né? Então não venha reclamar. Já tá na lei isso aí, né? Tá na lei. Porque não tem mágica, né, Carol? Você conduzir um projeto, você é um artista que consegue conduzir seu projeto? Lindão, ótimo. Muito legal. Mas se não é, alguém vai ter que fazer isso por você. Porque o seu projeto em si, ele vai ficar ali flutuando, vai ficar na gaveta de casa. E aí não vai... E tem que ser profissional. Vamos lá, manter a coerência. De novo, a gente está falando da questão da profissionalização. Exatamente. E tem que ser. Exatamente. Porque é isso que as pessoas vão cobrar de você, né? Ô Carol, como que você percebe o impacto dos projetos culturais nas comunidades locais, especialmente em regiões periféricas? Você falou lá dos passinhos, acho que era esse toque, né? Acho que e nas comunidades tem muito artista ali, e aí hoje tem os fomentos que a gente estava falando, mas como é que você percebe o impacto dos projetos culturais das comunidades? Eu acho que os melhores lugares que me recebem é o pessoal das comunidades. Todas as vezes que eu vou levar um projeto para a comunidade, o jeito que eles recebem, assim, é uma coisa muito bonita de se ver. Porque às vezes você está fazendo um projeto para você, não faz tanto sentido numa comunidade. Tipo, eu fui levar uma vez um projeto de pintura, né, para um pessoal de um bairro de Campinas, é uma comunidade de Campinas. E eu pensei comigo, cara, parece muito pouco. Quando eu cheguei na quadra, a quadra tipo... para tentar explicar para a galera, a quadra fica no meio de condomínios. Assim, na hora que eu cheguei na quadra, na época de férias, parece que todas as crianças do condomínio estavam lá, era dia de entrega de leite, e as crianças estavam lá esperando por esse projeto. Então, tipo, uau! Né? Eu falei, uau, olha o impacto disso. Tipo, as crianças estão de férias, é uma comunidade carente, todo mundo estava sabendo que ia ter essa atividade, e todo mundo foi. E é independente de ter um não ali, o fato de ser a entrega do leite foi legal, porque aí os pais já descem também, né? É uma programação e tal. Mas eu fiquei impactada. E aí você percebe o quanto o seu trabalho impacta, né? Sim. Porque eu não esperava essa recepção. Porque assim, quando você vai fazer em casa de cultura, lugares fechados, você sabe que vai ter o público. Quando você chega numa comunidade assim, do nada, oi, vamos lá fazer um projeto, vamos executar um projeto ali, você fala, meu Deus... O quanto essa galera consome. Eles As consomem pessoas estão demais. ávidas a novidades, a experimentar, a consumir, né? Sim, e mesmo se for para ver o que é. Né? E aí nessa comunidade também acontece aula de charme, que eu acho muito legal, assim, que é um tipo de... Eu vejo o charme como um tipo de passinho, me desculpem se não for. Mas o charme, tem uma galera que dança hip hop, e você vê assim que, tipo, é uma quadra. E ela tem mais movimento cultural do qualquer outro lugar, e feito pela comunidade, para a comunidade. Isso é legal. É interessante, isso aí desperta algumas ideias de eventos
para despertar curiosidade, para trazer novidade naquele ambiente, né? Sim, me deu vontade de fazer isso sem verba, porque se eu tinha verba, me deu vontade, assim, de ligar para eles e falar assim, então, eu tenho um outro grupo, será que vocês se apresentam de graça? Me deu uma vontade de fazer um movimento, de bater na porta das empresas, alô, Campinas, vamos fazer mais coisas pelas comunidades. E eu acho que isso muda a comunidade, muda você como gestor de cultura, Sim, né? Porque você sim, entende o sim. sentido do seu trabalho. É. Porque uma que você conecta a arte às pessoas, né? Porque é isso, né? Sim. Tem arte, tem pessoas, conecta e, enfim. Cuba é uma quadra que não tem lugar para você ligar o som. É comum puxar do poste. Para eles é comum essa realidade. Então, assim, Caramba. e a quadra é coberta. Então, você vê a precariedade dos locais também. É. E aí, quando vai acontecer essas atividades, por que eu comentei isso? Porque quando eu fui fazer atividade lá, eu precisei de um eletricista. E aí, assim, moveu uma pessoa de um órgão público para ir lá e percebeu que estava faltando essa condição naquela comunidade. E aí você diz, cara, Senhora. arte transforma. Mas por que ele foi lá? Porque alguém ia levar um projeto de cultura para lá. E o que eles fazem sem ajuda? Nossa, foi um gatilho ali, né? Pra resolver uma questão. Um BO muito maior. É, olha que louco isso, né? É interessante pensar nisso. E aí, uma forma criativa de entregar uma arte, né? Você pode olhar pelas dificuldades que envolve aquela situação e, que precisa disso. E a arte, por si, levar essa necessidade ou minimamente angariar essa força, esse recurso, né? Sim. Interessante, bem interessante isso. Gostei muito. Ô Carol, a gente estava falando antes aí, você pode compartilhar com a gente uma história de bastidores que ilustre os desafios e também as conquistas da produção cultural, principalmente nas nossas consultorias e que deram resultado, ou dão resultado aí. A gente tem alguns casos de sucesso, né? Gente, eu sou muito feliz com algumas coisas. Mas tem uma parte da consultoria que eu gosto muito. Quando eu estava falando um pouquinho sobre trazer o autoconhecimento, e a gente acaba trabalhando um pouquinho com o pessoal, os sabotadores, né? Que é um termo bem conhecido aí da psicologia, que é aquilo que te trava, né? Perante a sua vida, e a gente aplica isso na arte. E eu acho que uma das minhas vitórias, assim, tá no bastidor, uma consultoranda que eu gosto muito, assim, ela é da música, ela estava quase para entrar num show, eu estava ali com ela fazendo produção, e ela segurou a minha mão e falou assim, o meu sabotador de ansiedade está me deixando quase louca nesse momento. E aquilo me deu uma sensação tão boa de tipo, olha, ela ouviu aquilo que foi passado, ela identificou, e ela não só identificou, ela resolveu. Porque quando ela descobriu que era o sabotador, ela respirou fundo e vamos seguir. Então, assim, é muito legal ver absorveu, isso. Né, Absorveu o conhecimento ali da consultoria, né? Exatamente. Fez sentido. Fez sentido para ela, que ela tem uma questão de ser controladora, o que é normal do artista, né? E naquele momento ela precisava soltar, porque eu estava ali. Então ela solta e, tipo, me deixa fazer a função, né? Que é a questão ali do artista sempre precisar ser ele por ele. E parece bobo, mas tem uma diferença gigantesca nisso, né, Carol? Porque eu lembro, eu enquanto artista também, uma vez eu fui fazer um show no Teatro West Plaza, onde você teve ali recente, né? Chile. E aí eu fui fazer um show lá, a gente tava fazendo um tributo ao Cazuza, e aí faltava, sei lá, 40, 35 minutos para começar o espetáculo, e eu correndo atrás de coisas e tal, né? Aí veio um pessoal lá do teatro e falou assim, você vai tocar daqui meia hora, né? Vou. Uhum. Tipo, você não vai parar para respirar e tipo, porque aí é a separação mesmo. Na hora que você tá no palco ali de artista, aí você tem que ser só artista. Aí você já não é do projeto, Então, como eu não tinha ninguém ali, um produtor de campo, né, ali para poder ficar cuidando disso ou daquilo, eu tava naquela função também. Agora, analisando hoje, como aquilo foi maléfico para minha postura artística quando eu tava lá no palco, sabe? Porque eu demorei um tempo para me concentrar no show. Olha que louco isso. Demorei um tempo. Eu subi, começamos a música, tinha uma estrutura, tinha um roteiro que eu tinha desenvolvido, ok. Mas acho que lá para a terceira, quarta música que eu entrei no show. É a pausa, é o respiro. É 15 minutos, mas é a sua preparação.
Exatamente. Não, isso muda muito, muito, muito. Ter alguém Isso pra pra mim fazer foi isso pra você. muito marcante, significativo. Eu falei, peraí, eu preciso ter alguém. E aí você começa, né? Porque aí você começa a ter que pensar assim, eu não tenho muita grana, não sei o quê, mas eu tenho que separar uma grana para poder ter alguém para desenrolar essas coisas para mim. Porque hoje eu sou artista. Depois Sim. eu sou o produtor de campo, depois eu sou o produtor executivo. Tá, então eu tenho que estar de acordo com aquela função. Senão eu não Sim. vou entregar o que eu preciso entregar. Sim, eu me incomodo um pouco, eu entendo, mas eu me incomodo um pouco com artista que faz a própria produção. Eu consigo entender muito, porque eu sei como é a vida, eu sou da área, eu entendo. Mas assim, gente, pelo menos nesse momento você não tem um amigo que você possa levar com você, sabe? Porque assim, é muita coisa para você pensar e você tem que entregar o seu trabalho. E aí, às vezes, por conta de um problema do som, porque você brigou com o cara que não quis fazer um negócio, você vai ter a dificuldade de entregar o teu trabalho. Isso muda muito, gente, de verdade. Eu tenho Perfeito. um pouquinho... Contratem projetos, técnico de som, técnico de iluminador, figurino. Contratem a galera. Contratem, porque assim, o seu trabalho, ele vai só ser escalável a partir do momento que ele tiver profissionalização 360, como um todo. Senão, filhão, você vai ficar naquela prateleira mais baixa ali. Quem sabe quando que você vai sair daquele lugar. Porque hoje a arte só pela arte, ali, eu fiz uma grande música, eu sou um grande ator, e vai até a página 2, né? Fica faltando coisa. Como diria Djavan, faltando um pedaço. Sempre fica faltando um pedaço. Fica faltando um pedaço. Qual que é o papel da tecnologia hoje na produção cultural e como ela pode potencializar o alcance dos projetos? Gente, isso é uma certa polêmica. Mais uma. Assim, mais uma. É porque assim, a gente pode falar da tecnologia de palcos, a gente pode falar do quanto a luz evoluiu e eu não preciso mais de cenário, isso reduz custo, né? Mas assim, quando eu estou pensando em projeto, eu estou pensando na invasão de IA na escrita do projeto cultural. E, assim, demorei para conseguir usar uma IA ali para trabalhar comigo, mas descobri que eu não tenho mais como fugir disso, né? E descobri também uma coisa importante. Eu continuo sendo a pessoa que elabora o projeto cultural. Porque, assim, eu posso jogar uma ideia ali, mas se você não tiver as manhas, né, como a gente fala, do que é um edital, do que pode ser cortado, facilmente um avaliador vai olhar, isso aqui é um projeto de IA e desclassificar o seu projeto. Né? Use como ideias, sabe? Contrapartida social, que é um negócio que a gente fica sempre queimando a cabeça do que vai fazer. Use como ideias, às vezes ela pode te trazer uma ideia diferente, uma referência de material diferente em planilha de custo, mas não substitui a leitura e o trabalho humano, sabe? Mas para organizar seu texto, meu Deus, que bênção que é isso, né? Nossa, que delícia, é meio caminho. É meio caminho, só cuidado. E a erra, né? Não, você tem que saber mais que a IA, na verdade. Sim, você tem que saber sobre o seu projeto, porque o projeto é seu. O projeto é seu. E uma coisa que eu acho importante, assim, que é uma coisa que desclassifica muito, são aquelas regrinhas de edital, né? E aí, quando você pede para a IA identificar o seu projeto, né? Ali, essa aqui eu tô entregando meio que de ouro. Mas, assim, dá uma olhada no seu projeto se tá faltando algum documento. Sim. Já ajuda muito. É uma coisa que você esqueceu na correria de entregar. Verdade. Boa. Prezada Carol Bastos, como fonte de inspiração para quem estiver nos ouvindo ou assistindo, fale para essa câmera qual é o caminho. Qual o caminho? O caminho é acredite em você, tenha muita paciência e não tenha medo de errar nos seus projetos. Essa é a melhor dica. Carol, quero te agradecer pela participação. Fique à vontade para se despedir da nossa audiência. Pessoal, muito obrigada para quem está acompanhando esse bate-papo. Empresas interessadas em conhecer o nosso trabalho, os nossos clientes, venham falar com a gente está aceitando também, né? Empresas que queiram aí trabalhar com a Lei Rouanet, saber como doar. Pessoas físicas que sentem vontade de ajudar um projeto cultural, fala com a gente também. E você artista, né? Que tem vontade de colocar seu projeto na rua e não sabe por onde começar, vem falar com a gente. Eu agradeço muito por estar participando com você, Kuba. Foi um luxo hoje, mais uma vez, né?
Esse foi o programa Arteculando e você esteve comigo aqui na Rádio Alvarenga TV e afiliados falando sobre articulação cultural. Como o YouTube está em alta, quero convidá-los a acessar o canal do YouTube, @alvarenga.tv. Clique no botão Ver Canal e depois clique no link ao vivo. Você terá à sua disposição todos os episódios do Arteculando. Daí é só escolher o entrevistado, assistir, dar like, comentar e compartilhar. E como eu sempre digo, como tudo é muita coisa, fazer o quê?
Música